Se eu fosse perguntar para os meus pais como eu era no passado, eu creio que eles teriam bastante coisa para falar, mas eu vou deixar eles contarem. Sejam bem-vindos ao FJ1 na minha casa. Você foi uma filha muito esperada, né? Uma criança que eu me programei para ter, que a minha primeira filha, então assim, eu tinha muitas expectativas. Conforme você foi crescendo, você era muito chorona, você gritava muito, você batia nos seus colegas, você era muito nervosa. E ali, assim, eu me senti, falei, meu Deus, como pode eu ser uma excelente profissional e eu não conseguir lidar com a minha filha? Às vezes sua mãe chegava em casa e falava pra mim: "Como que pode? Eu, como professora, eu sou bem-sucedida e não consigo dar um jeito na minha filha". Então eu também me senti impotente. Eu lembro das vezes que eu ia buscar você na escola, e aí você já começava a bater de frente, não queria obedecer, não queria entrar no carro, aí eu pegava você, botava na cadeirinha e colocava o cinto, quando ia dar a volta para entrar no carro, você já tinha saído, já estava lá na frente. Aonde falassem pra gente que tinha uma cura, que tinha que vir, que tinha que buscar, que tinha que viajar, que tinha que pagar, que tinha que fazer, que tinha que comprar, a gente fazia. Então, assim, a gente foi tentando de todas as formas, até que você foi também encaminhada para o psicólogo, e as coisas pioraram ainda mais quando a gente recebeu os seus diagnósticos, né? A depressão, a ansiedade, transtorno opositor desafiador, a confirmação ali do sonambulismo. Então tudo que você fazia se agravou ainda mais, né. E de uma filha que desafiava a gente, batia de frente, que não aceitava nada, você passou a se isolar, passou a ficar no quarto, ficar no celular, você não falava com a gente. E eu lembro que em casa, quando ela saía, né, ela estava de um jeito, quando a gente ia pegar ela na escola, ela estava de outro. Uhum. Até com o celular, você chegou a ter um vício do celular. Então, assim, a tua vida era o celular. Você chegava, você levantava, você não falava com ninguém, você ia, tomava o teu café ali, não cumprimentava ninguém e voltava pro teu quarto. E já levava também a comida pro teu quarto. E ali ficava prato, resto de comida, roupa jogada. Se a gente ia lá para tentar limpar, você não deixava, né? Quando você ia pro colégio, eu conseguia entrar ali rapidinho para tentar fazer alguma coisa. E você saía e mal a gente via, porque você não se comunicava. Você se isolava completamente. E naquela noite, eu fui no teu quarto e você não estava. Aí eu andei pela casa e você também não estava. E tinha um papel, daí eu voltei no teu quarto, tinha um papel, tinha uma carta lá. Você deixou uma carta se despedindo da gente. E quando eu fui pra sacada, você tava lá assim, ó, com uma touca, um aspecto totalmente sombrio. Você já tava com metade do corpo pra fora da sacada. E eu só te puxei. Você tava com uma blusa de moletom, eu puxei você pela blusa e você voltou assim. E você olhou pra mim, não era você. Assim, você tava transtornada, tava assim com o olho parado e você ficou me olhando. E eu falei, filha. Aí eu peguei você e chacoalhei você e falei, Luísa. Aí você voltou. Eu te abracei e falei, filha, tá tudo bem? O que aconteceu? Você não me respondeu. Aí você entrou pra dentro de casa. Eu tava com a carta na mão, você foi pro teu quarto. E a gente nem conversou sobre isso. E daí, quando você chegou, né, amor? Eu fui lá te chamar, né? Uhum. Eu fui lá, chamei teu pai e falei, amor, a Luísa, ela é isso, ela tá. E pela misericórdia de Deus, eu cheguei naquele momento. Aí a gente conversou, nós dois, né? Fomos lá tentar conversar com você, você não quis conversar, você ficou lá no teu quarto. E a hora que eu olhei, tinha uma gilete, assim, do lado. Foi aí que a gente descobriu que ela se mutilava, né? Que ela se cortava. E eu lembro que ela sempre ficava usando uma comprida, né? Pra gente não ver. E a gente não percebia, só a partir desse dia que a gente percebeu que ela se cortava, né? E a gente ficou desesperado daí. É porque assim, a gente não via solução. Não tinha, naquele momento não tinha solução, porque tudo que falavam a gente fazia. E eu, como pai, vendo toda essa situação, eu não via solução. Porque a gente já tinha tentado tudo e nada mudava. E eu não via como ajudar minha família. Então eu entrei em desespero e veio o pensamento de eu tirar minha vida, porque tudo que eu fazia não dava certo, então achava que
Até passei a pensar que eu era o problema, então eu pensei em tirar minha vida. E foi nessa noite que eu levantei para mim tirar minha vida e tentar o suicídio, né? E aí eu liguei a TV que eu na programação da igreja. Eu também tive esse pensamento de tentar tirar minha vida e a vida das meninas. E logo na primeira reunião que nós participamos, a gente já dormiu. E durante a semana nós fomos novamente, né? E no domingo, para mim foi algo assim muito marcante, porque durante a reunião, em determinado momento, o bispo chamou um pastor, né? O qual o bispo falou assim: o pastor da Força Jovem, vem aqui. E o pastor foi, né? Falou algo lá que eu não entendi nada do que ele falou, mas ele cantou uma música. E através daquela música que falava assim que, que, que a gente tem valor. A música falava assim, aqui você tem valor. Eles faziam uma coreografia rapidamente, assim. E ele falava assim, força jovem. E depois ele falava assim, FJU. E aquilo ficou na minha cabeça. E durante a semana, assim, eu ficava lembrando, assim, daquela parte, sabe? Daquele pedaço, FJU. E nós continuamos indo na igreja, e um jovem convidou você. E o jovem falou pra você, venha participar da Força Jovem. E eu achei muito interessante porque você aceitou o convite dele. Você falou, vamos, mãe. Eu falei, você nem conversava comigo nada, né? Eu falei, opa, então vamos. E eu achei muito legal porque você se interessou, você participou ali e você dançou um pouquinho. E através dessas 3 letras, FJU, Deus mudou a nossa vida. A gente não precisou pagar nada. Eu estava acostumada que tudo eu tinha que pagar, tudo a gente tinha que desembolsar alguma coisa, né? Tudo para nós tinha um preço. E para mim, ficar 5 horas, meu Deus, eu ficaria 6, 7, 10, o tempo que fosse, para eu ver a sua vida mudar através da FJ. E aí, quando eu vi esses jovens dançando, eu pensei assim, eu falei, nossa, eles são felizes. Eu falei, gente, eles têm paz. E aí, logo depois da reunião, um jovem me abordou, eu fui, né, na Força Jovem, depois me convidaram para um evento também, que na época era o Vale a Pena Viver, me convidaram para esse evento, eu fui, e eu lembro que eu ficava admirada de ver a alegria deles. E eu pensava assim, nossa, então eu acho que talvez tenha uma esperança, né? Eu acho que vai ter jeito pra minha vida. Aí eu comecei a frequentar a Força Jovem, comecei a ir nos sábados. A princípio, eu só queria, assim, preencher o meu vazio. Se eu tivesse, por exemplo, só de vir na Força Jovem, só de estar ali no sábado, ter amigos, assim, isso já, de certa forma, fazia eu me sentir melhor. Então, eu vi que era diferente, mas ao mesmo tempo eu não tinha muita força para permanecer, né? E a minha mãe foi a minha grande apoiadora nisso também, porque daí ela começou a me trazer. Ela falava comigo, Luiz, escuta o que as obreiras estão te falando, escuta o que esses jovens estão te falando, isso vai mudar a sua vida. Foi quando eu decidi dar uma chance. Eu falei assim, olha, então, assim como eu me entreguei para o mundo, eu vou me entregar aqui também para o que eles estão falando, para Deus. E eu fiz uma oração, eu falei assim, olha, Deus, se o Senhor mudar a minha vida, eu vou te servir. E foi assim que aconteceu. Foi quando no evento da Força Jovem também, foi tudo a Força Jovem. No evento da Força Jovem eu me batizei. Eu tive algumas pessoas pontuais ali, alguns jovens, alguns obreiros que me apoiaram. E eu fui ouvindo. Quando eu decidi realmente mudar a minha vida, eu fui ouvindo o que eles estavam falando. E tudo que o obreiro, tudo que o pastor falava da Força Jovem, eu fazia. E eu lembro que eu falei essas palavras, assim, Deus, a minha vida é sua. E naquele momento o Espírito Santo veio. Eu lembro que o que mais me marcou foi que pela primeira vez na minha vida eu me senti amada. Deus me amou naquele momento. E eu falei assim, nossa, eu não tô sozinha. E Deus falou, eu sou com você. A partir de hoje você é minha. E eu me senti a pessoa mais poderosa do mundo, assim, eu saí de lá, eu já queria falar, meu Deus, eu tenho que falar isso para as pessoas, tem que falar que o Espírito Santo é real. O Espírito Santo que eu ouvi na Força Jovem, a mudança de vida que eu ouvi na Força Jovem é real, isso pode acontecer. E hoje, se a gente fosse falar da Luísa, a gente falaria que ela é uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada, que nos ajuda, companheira, está sempre disposta, uma mulher de oração, né? Ela sempre tem um propósito, não tem? Sempre. Ela junta as amigas, faz um propósito. Sempre. Hoje é outra pessoa, não dá pra dizer que é a Luísa. Não, não é mais a Luísa de antigamente. Hoje é diferente. Hoje é uma menina carinhosa, atenciosa, obediente, responsável, né? Não dá mais trabalho pra gente. Graças a Deus, nos ajuda.
E é uma satisfação, né? Uma satisfação. Assim, é uma honra ver o que Deus fez na nossa vida, na nossa família, a transformação que você teve, filha. Que foi através da FJU que nós tivemos as nossas vidas transformadas, porque não foi só você, né, filha? Foi a nossa família. Então ali a gente viu a mão de Deus, o resgate, né? Deus chegando, nos resgatando, nos dando uma vida nova, uma transformação. E hoje nós somos uma família, de verdade.